Gente, boa tarde. Para quem não estava aqui de manhã, meu nome é Afonso Beato, eu sou presidente da ABC. Eu tenho o prazer de introduzir Alan Daviau e Larry Frum, que é o diretor de fotografia do Van Helsing, que é óbvio, e Larry Hazelwood, que é o vice-presidente da Panavision americana. Do meu lado também está o Lauro Escorel, e nós queremos dizer boa tarde para vocês e bem-vindos. Eu vou passar o microfone para o Alan, que quer dizer umas palavras, falar um pouquinho do filme e depois voltar. Nós vamos projetar o filme e mais tarde nós voltaremos para perguntas e respostas que você queiram endereçar a ele, tá bom? Ok. Boa tarde, o microfone não está ligado. O microfone dele não está ligado. O microfone não está ligado, um momentinho. Boa tarde, vamos começar de novo, vamos fazer de novo. Eu acho que vocês vão gostar muito do filme, é muito bem ritmado e eu acho que desempenha um papel, sai-se muito bem com a plateia. Eu acho que os críticos que não gostaram, quando eles estão sozinhos na sala vendo o filme, não atinge da mesma maneira quando tem um grupo grande de pessoas. Eu sinto que o português, a legenda, nós não vamos ter dublagem, nós vamos ter uma cópia dos Estados Unidos, eu trouxe dos Estados Unidos, que é um dos negativos criados digitalmente, então é a primeira cópia digital, e já que nós vamos discutir mais tarde o processo de intermídia digital, era essencial vocês verem algo verdadeiramente digital, sem cópia no Brasil. Eu me associei com esse filme no outono de 2002, quando um amigo meu, Sam Mostert, que é o produtor executivo, me disse o seguinte: eu acho que você vai se dar muito bem com Steve Sommers e Bob Duché, e eu já vi filmes sobre as múmias, e eu já vi que eles tinham feito, então eu conheci o Steve Sommers, e Sommers tinha total razão, nós nos demos muito bem desde o primeiro minuto, e tornou-se evidente, discutindo o filme com ele, com seu produtor, Bob Duché, que também foi o montador dele em muitos filmes, e que eles estavam muito preocupados que tudo fosse feito também da melhor maneira possível. E uma das coisas que ele me perguntou era o seguinte: o que você acharia em fazer todo o filme através do processo digital de intermídia? Eu já trabalhei com intermídia digital com uma sequência de filmes anteriormente, no passado, e foi ótimo, mas essa é a primeira oportunidade para fazermos um filme inteiro assim. E foi uma daquelas coisas que eu achei que realmente que seria muito empolgante, particularmente tendo um envolvimento tão grande com efeitos especiais. Esse filme tem mais de 1000 tomadas que foram feitas com efeitos especiais, e eu acho que foi uma coisa formidável para nós, particularmente no final, quando as tomadas estão mudando e cada dia você está colocando novas tomadas, e você tem então a habilidade de ajustar através do processo digital intermídia, não apenas a claridade, a cor, a textura, contrastes e outros controles, como a gente dizia, aquelas janelas de força. E nós podemos afetar uma parte da tela sem afetar a outra parte. Portanto, eu fiquei muito satisfeito que funcionou tão bem e foi muito empolgante, e eu acho que a intermídia digital é uma coisa fantástica para o fotógrafo de cinema, e nós vamos tirar vantagem dela no futuro. E, infelizmente, não há nenhuma maneira para os nossos intérpretes poderem ouvir o som direto da trilha do filme e fazermos a tradução simultânea. Eu acho que é melhor, então, que eles nem tentem, porque é meio difícil, o filme é muito alto, ficaria difícil fazer a tradução. Se vocês conhecem alguma coisa dos personagens, o Van Helsing, se vocês já viram o Drácula original, o filme Drácula, é um tipo de professor mais velho que era contra o Conde Drácula. Agora ele vai enfrentar um personagem diferente. E Hugh Jackman desempenha o papel de Van Helsing. Ele trabalha em 1888 no filme como personagem. Ele é enviado numa missão e passa por uma série de aventuras no mundo para livrar o mundo de personagens perigosos. E vocês vão ver o envolvimento deles com o Sr. Hyde no começo, e depois prossegue até chegar ao ponto. E eles ainda precisam para ele ir para Transilvânia para enfrentar o Conde Drácula. E a família Hilária, que são parentes do Conde Drácula, particularmente
a senhora Hilarious, que vocês vão ver que tem lutado contra o Conde Drácula e a sua família há 400 anos, e nenhuma dessas famílias consegue ir para o céu até que o Drácula seja realmente eliminado. O quadro não parece muito bem como vai ser explicado. A família dele está desaparecendo, portanto nós vemos que essa batalha prossegue sem fim. À medida que o Van Helsing e seus colaboradores, ele adquire o Cal, que é um friar, que seria um monge jovem, que é um sujeito que criou várias armas especiais, é um mago de tecnologia, e ele é enviado para ser o guarda-costas de Van Helsing quando ele vai para a capital da Transilvânia nessa missão do Vaticano. Portanto, nós precisamos de outros personagens. Nós já vimos o Conde Drácula, a criatura Frankenstein está muito ofensivo chamá-lo de monstro. Nós não podemos chamar o Frankenstein monstro, mas a criatura Frankenstein é um dos personagens. Depois o lobisomem também é outro personagem. E o irmão foi mordido por um lobisomem, se transformou num lobisomem à medida que nós progredimos na história. E são as aventuras dos personagens e finalmente o próprio Van Helsing está sendo ameaçado de se transformar num lobisomem, e tudo isso acontece numa alta taxa de velocidade. O filme anda a um ritmo muito rápido. À medida que nós conhecemos as 3 noivas de Drácula e elas estão tentando liberar seus filhos desses óvulos que estão no castelo do Drácula para todo mundo, e para isso precisam da criatura Frankenstein e o uso de muitos raios. Então isso nos leva a esse ponto da história, e eu acho que todo o resto se fala por si mesmo visualmente pelas imagens. E depois nós vamos poder responder perguntas e discutir um pouco mais. Para os que são mais ligados em tecnologia, esse filme foi filmado inteiramente de 52-18, que é um novo tipo de película da Kodak, que é a primeira vez que a Kodak está usando esse tipo de película. É uma película fantástica, você pode filmar de noite, tarde ou meio-dia, tudo com aquela azul no fundo, e eu tive a aprovação de pessoal de efeitos especiais para usar a tela azul e disseram que era excelente. Portanto, a Kodak criou um produto que realmente é fantástico para nós, e eu vou dizer a vocês que faz uma interface tão bem com a Digital Intermedia, mas depois nós vamos falar sobre isso. Vamos ver primeiro as imagens de partes do filme agora. Eu gostaria de destacar um nome que foi muito importante aqui. É o segundo diretor de fotografia, Josh Trillo, que fez tanto nesse filme e que não teve ninguém negociando por ele. Ele está lá nos Acrobatas Búlgaros. É um cara fantástico e um grande contribuinte para esse filme. Eu tinha que mencionar o nome dele. É um trabalho incrível. Incrível. Português. Não, porque tem tradução. O primeiro teste que eu fiz para esse filme em novembro de 2002, então vocês têm uma noção do tempo, e esse teste foi do novo Kodak Vision 5218. O filme inteiro foi feito nessa película 5218 da Kodak, que trouxe uma nova era para a cinematografia. É fantástico. Por favor, quem quiser direcionar alguma pergunta ao Alan, por favor, que o faça agora. Yeah. Yes. Why don't you give some background? Eu gostaria de falar um pouco sobre a intermídia digital, Digital Intermedia. Foi usada há um tempo já para sequências, mas nos últimos anos começou a ser utilizada para fazer a finalização. E é basicamente o tipo de coisa que a gente vê sendo realizada e conversa com os diretores de fotografia. E havia um australiano fantástico, Dean Sammer, num filme que foi rodado em Praga também, o Triple X, e me deu uns conselhos incríveis sobre equipe em Praga e também sobre Digital Intermedia, que ele tinha trabalhado com eFilm, o mesmo lugar em que fizemos esse filme.
E as pessoas dizem, o que você fez diferente? Você fotografou diferente? Não, nós não fizemos isso. Uma das coisas é que nós havíamos visto os copiões todo dia em Praga e Los Angeles, e nós tínhamos copiões em preto e branco e a cores também. E eu tenho que agradecer a um cinematógrafo, a um diretor de fotografia, Roger Dickens, que fez um filme, O Homem que Não Estava Lá, The Man Who Wasn't There, dos irmãos Coen, e eles estavam em dificuldades. O som está falhando aqui, porque eles haviam sido contratados para filmar a cores. Alguém havia contratado um vídeo a cores para a TV alemã. Infelizmente, nós, na pesquisa para esse filme com cores e a decisão de fazer uma parte em preto e branco também, ele havia trabalhado com uma película, eu acho que era 52, 74, e ficou muito animado de descobrir que era uma película que trazia uma riqueza muito maior do que a película preto e branco, com um grão menor e a velocidade mais elevada. Quando eu testei o 5218, imediatamente eu fiz umas cópias, e os laboratórios Deluxe, que desenvolveram o sistema, utilizaram uma película preto e branco para créditos, que nos deu um contraste muito rico e foi o nosso guia em relação ao que nós fizemos depois, trabalhando com a intermídia digital. Então, o visual do preto e branco foi decidido antes de termos rodado o filme, e nós fizemos um teste de maquiagem com Shula Hensley, que fez a criatura Frankenstein, e eles estavam trabalhando com isso. Quando eu cheguei em Praga, eles haviam mandado uma cópia, e eu mostrei às pessoas, o Noah Aken e outras pessoas dos estúdios Barendorf em Praga, o que eles haviam feito com a intermídia digital. Eles ficaram muito animados, porque estavam desenvolvendo, estavam revelando boa parte dos filmes lá, e nós percebemos que podíamos controlar o contraste, que eu acho que é chave para um diretor de fotografia. A gente sempre tem as altas luzes e as cores no laboratório, mas quando você trabalha digitalmente, você vê essas questões. Quem já trabalhou com publicidade ou já fez um telecine, por exemplo, transferência digital, você usa essa palheta de ajustes, mas agora nós temos isso com resolução de cinema em 2K. E quando você faz esse ajuste em intermídia digital, você vê isso projetado numa tela enorme, num projetor digital. E o eFilm tem uma instalação muito precisa para cores. O projetor deles não mostra qualquer cor que não apareça no sistema da Kodak, do Eastman Kodak. Então, quando você vê na tela, você sabe exatamente o que vai acontecer no filme, só que os pretos vão ficar melhor porque eles são feitos não digitalmente. O preto fica melhor em projeção digital, mas, por enquanto, nós temos uma forma boa de controlar todos esses elementos e trabalhar em filme. A gente roda em filme, faz uma etapa de processamento digital no Digital Intermedia e volta para película, para os cinemas. E os negativos que são tirados do master digital são todos de qualidade de primeira geração. Então, é feito você trabalhar com Technicolor, em que você tem todas as cópias muito boas. É por isso que eu queria trazer essa cópia, para que vocês vissem a qualidade da cópia. É um processo maravilhoso. Ele está fora do microfone, não se pode traduzir a pergunta. Perdão, não se ouve essa pergunta. Eu não estou ouvindo a pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você fosse o diretor de fotografia, você ia contar com isso? Você ia contar que alguém ia conseguir? Não. Você coloca no negativo o máximo que você pode. Você faria todo o possível, sabendo que você pode modular também, o que é bom, mas é uma mentalidade diferente. E a outra coisa que eu acho é que você não pode dizer para um diretor e um produtor no estúdio: não, tá horrível agora, mas espera que daqui a 6 meses vai ficar uma beleza, você vai adorar. Não, não funciona. Ninguém acredita nisso, nem eu. Então você faz o que você pode como diretor de fotografia, sabendo que você vai ter mais vantagem depois para melhorar a qualidade. Mas o estado de espírito não muda. Eu acho que se você tivesse um problema técnico sério, que você soubesse que poderia resolver pela intermídia digital, você fizesse um teste, aí você diria: pessoal, tenha paciência, mas eu ainda
gostaria de tentar resolver o problema durante a filmagem. Isso é uma questão que você consiga resolver isso na intermídia digital durante o processo de filmagem, para ter certeza de que todo mundo vê o que você está fazendo. Isso é valioso. E qual foi a sua contribuição depois? Não, eles não conseguiram se livrar de mim. Eu fiquei no processo inteiro. Eu sabia que esse era um caso. Falando em termos práticos, os diretores de fotografia agora têm que ter um contrato de forma que você receba dinheiro, então, para o trabalho com a intermídia digital. E isso é justo, porque você pode filmar uma coisa e um ano depois você vai completar através do processo digital. Você tem que estar lá e você tem que ter um sistema. Eles morrem de medo da gente continuar na folha de pagamento para sempre, mas se você fizer um negócio realista, eles vão ter um prazer de ter a nossa presença. As pessoas com as quais eu trabalhei, o Steve Sommers e Bob Duchesne, gostaram muito da minha presença, e a Universal também foi muito justa. Eles ficaram meio nervosos, mas foram justos. E eu acho que essa é a mudança, que os diretores de fotografia vão querer ser envolvidos até o final e todo mundo vai querer a gente lá. John Toll tem um ditado bacana, que é: não estamos fazendo nada diferente do que a gente faz como diretores de fotografia em 1914. É o mesmo trabalho, só que a gente tem ferramentas mais elaboradas e melhores que nos dão mais satisfação do que a gente tinha antigamente. Mas o trabalho é o mesmo e nós somos os mesmos. Você acha que vai ser algo que todo mundo vai ter que fazer? Em termos de proficiência nessa área? Eu acho que sim. Alguns filmes agora que você não teria que trabalhar assim, mas eu acho que as pessoas vão começar a se acostumar com a ideia de ter esse controle todo do processo e poder finalizar o filme. É tão bom. Eu acho que vai ser um procedimento padrão. Talvez não imediatamente, mas eu acho que os custos vão baixar e vai ser algo que todo mundo vai querer usar. Mas nós, enquanto diretores de fotografia, queremos ter o controle do processo e saber o que a gente vai fazer antes de começar até a filmar. Mais alguém? Can you comment on your print? Eu queria comentar um pouco aqui sobre o seu trabalho. Aqui os altos 30 e os baixos 40. Se isso é semelhante, desculpa, eu não entendi direito a pergunta. Você está falando da luz de copiagem? Para cópia, o Behrendorff, o laboratório tem uma lâmpada próxima à Technicolor, em termos de escala, talvez 4 pontos de diferença. Technicolor, eu sempre tento, com a fotografia padrão, deixar a luz verde em 39, 40, 41, e é isso que eu tento fazer. Então, eu estava trabalhando como se fosse 400, e às vezes eu cheguei a 320 para manter a lâmpada lá em cima da cópia. Eu acho que essa película dá uma impressão melhor do que qualquer outra para fazer a cópia, mas é a informação sobre o negativo que é básica. Você tem que ter informação no negativo, especialmente quando você trabalha com um contraste como o que a gente trabalhava com cenas bastante escuras, e você sempre pode fazer a informação digital para trazer mais baixo a luz. E uma das coisas do processo intermídia é que você consegue seletivamente, feito se fosse no laboratório, você, quando está fazendo uma ampliação fotográfica, você pode fazer o dodging, o burning in, para queimar a imagem mais numa parte, e quando você vê o Conde Drácula e Van Helsing no porão, eles estão discutindo como eles se conheciam, chamando ele de Gabriel e tal. Naquela cena, a gente não apenas aumentou o contraste, mas a gente escureceu também o piso. Isso é uma coisa que você, como diretor de fotografia, se você quer usar um backlight, e você pode, de repente, escurecer o chão, o piso, a gente fala, não, coloca um piso mais escuro, dessa vez você escurece o piso sem tocar o ator. A mesma coisa em partes da parede, naquele baile de máscaras, na catedral, nós tínhamos luzes em todos os altares laterais e também em cima.
e elas estavam bem avançadas. A gente tinha uma parte do cenário para disfarçar a luz. Mesmo assim, a gente não tinha espaço suficiente para poder escurecer certas partes da igreja, mas com o intermídia digital você pode criar uma vinheta e você escurece tudo acima dos candelabros ali, é mais escuro do que era, na verdade. Eu teria me orgulhado muito do que a gente fez no filme em si, do que eu via no copião, mas isso ficou muito melhor. Você unifica uma cena de forma tão boa, porque você escurece algumas partes. E com o eFilm, eles têm um sistema também de mover a máscara de forma que não afeta o rosto dos atores, só umas partes do cenário que você quer afetar. Isso é muito bom. Você faz a exposição idêntica que você faz num filme normal? Eu faço o mesmo tipo de exposição que eu uso. Eu acho que com o negativo de velocidade mais alta, é sempre melhor ter aquele excesso de informação no negativo para você manter o preto bem profundo e ter um negativo poderoso e rico com informação. É isso que você quer, pelo menos é o que eu quero. Eu acho que o Hela Bushnell diz uma coisa excelente. O momento em que você quer subexpor é quando você tem muita fumaça e luz vindo pela janela, aí você vai querer a subexposição. Normalmente é melhor você superexpor um pouco. Sounds good. Num filme que envolve tantos efeitos especiais, até que ponto você é mestre da estética da sua fotografia e até que ponto você tem que fazer... Um pouquinho para... Pergunta se ele está ouvindo. Can you hear us now, sir? Yes? Okay. He's going to have to repeat his question. Bom, então, repetindo. Num filme que envolve tantos efeitos especiais, até que ponto você é mestre da estética da sua fotografia e até que ponto você tem que fazer sempre compromisso em relação aos efeitos especiais? Normalmente, desde o início, você planeja com as pessoas que trabalham com efeito especial, que estão envolvidas nas reuniões, com storyboard e quando você discute como uma coisa vai ser rodada. Sempre você tem que ter alguém de efeitos especiais. As pessoas de ILM, Ben Snow e os Stat Scores, eles tinham sempre alguém, porque eles dividiram o filme. Sempre tinha gente de todos os departamentos de efeitos especiais. Eu quero eles lá no momento de decidir como isso vai ser feito e eles têm que esclarecer exatamente o que eles vão precisar. Eles não têm vergonha, nem eu. Então, às vezes, você tem que acomodar um ao outro para que alguma coisa funcione. Isso aí é sempre com efeitos especiais. Eu acho que com a técnica de Digital Intermedia, isso fica ideal. Eu fiz umas viagens a ILM e LM e uma das coisas que eu enfatizo é que, às vezes, há copiões em que você envia seções como referência de uma cena, referência de cor, e aí eles usam isso como guia. Mas eu acho que bons efeitos especiais, o pessoal sempre gosta de ter o diretor de fotografia lá para dar uma opinião, para dizer o que você pretende fazer. Às vezes, eles veem que você está fazendo alguma coisa muito especial e dizem, não, vamos fazer isso ou aquilo. Mas, como qualquer outra coisa, é preciso ter uma atitude de colaboração e as pessoas precisam trabalhar em conjunto. Você tem uma diretoria, você tem um diretor. No nosso caso, o produtor era o principal editor, então é bom ter essa capacidade de dialogar durante o filme. Em qualquer filme que tenha muitos efeitos, você vê coisas chegando no último minuto, é claro. Aí você só vê quase antes do filme ser lançado. Mas se você se comunica no processo todo, não é um problema. E eu sei que as boas equipes de efeito especial querem o envolvimento do diretor de fotografia desde o início, porque a gente determina o tom ou então a gente leva a culpa, dependendo do caso. E não houve problema algum, foi fantástico. Nós tivemos também coordenadores de efeitos muito bons, não apenas das empresas, mas também com o filme, e é um processo de manter as linhas de comunicação abertas. Anybody else want to?
microfone. Português. Gostaria que você descrevesse um pouco tecnicamente, se você tem todos os dados, o processo, que resolução que o filme foi escaneado, que resolução que o filme foi printado ou transferido, se você acompanhou todo o processo de telecinagem com a projeção digital, se ele é feito um scan em data e depois você faz em flash, e depois você faz a correção em disco to disco, em data. E se esses copiões que você está se referindo, eles são copiões eletrônicos ou copiões prints projetados? E qual é o print dessa cópia? Se ele é o Premiere ou se ele é o Standard da Kodak? Standard by Kodak. Nós fazíamos cópias dos copiões durante todo o filme na República Tcheca e nos Estados Unidos. E para mim é a única forma de trabalhar, porque o copião em cópia te dá uma referência e um gama fixo. Você trabalha todo dia com esse gama e você não muda esse padrão. Então a gente vê isso como um método de comunicação desde o início. Para propósitos editoriais, eles pegavam esses copiões e passavam para vídeo, para trabalhar com Avid, para editar. Mas, especialmente em Praga, eu vi bastante disso e eles faziam um trabalho excelente. Mas para a parte do Digital Intermedia, você vê o filme todo é escaneado com uma referência plana. A gente entrou com 4K no filme e eles fazem escaneamento em 4K e fazem tão bem que você vai caindo para 2Q enquanto você faz a correção. Então, quando você acaba, você tem um master 2K. Isso corresponde exatamente ao que é feito nos efeitos especiais, porque é muito raro você ter uma resolução superior a 2000. 2000 é o padrão. A gente vai ver isso mudar nos próximos anos. Alguém prevê que vai ser feito a 6.000 e terminar em 4.000 no futuro. Eu acho que nós vamos ver que à medida em que o padrão é elevado, você vê também que a projeção digital tem um padrão melhor. E isso vai ser interessante. É por isso que eu acho que a gente vai fazer a distribuição em filme, em película, por um bom tempo, porque esses projetores serão muito caros. Eles são muito bons. Os novos projetores 2K da Texas Instruments são muito bons. Mas, acompanhando o processo todo, eu vejo que uma das coisas boas, quando eu entrei na ilha com o timer digital, eu vi que, olhando os copiões, a gente não tinha feito a conformidade em todos os rolos. A gente tinha umas cenas e usava isso como referência, porque no eFilm eles têm um projetor Kinotone que é do lado do projetor digital e a gente podia então projetar alguma coisa dos copiões como uma referência. Às vezes o que a gente acabava fazendo era muito semelhante ao copião original. Às vezes a gente encontrava um caminho bem diferente. Por exemplo, aquele vilarejo na Transilvânia, a gente trabalhou muito com dessaturação, trazendo mais para aquelas cores mais frias, trazendo mais azul e frio, que foi quando a gente filmou. E foi uma coisa que nós pudemos fazer, então, que foi uma grande transformação. Quando eu falo isso do baile dos vampiros, o calor ficou parecido. A gente usou o Lee Gold Gel, que era uma cor básica, mas a gente fez uma sintonia para a cor que a gente queria. A gente escureceu partes do quadro e exageramos, então, o drama da cena. É confiar no teu olho, no que você quer e levar em frente. Nós continuamos o tempo todo com os testes, os copiões, os testes no eFilm, e as cópias de referência e as cópias de lançamento são todas em Standard Vision, porque não precisávamos de saturação adicional que você consegue com o Vision Premiere. E a gente não queria. E a gente não queria mais contraste. Então a escolha foi excelente para a gente. Eu acho que o estúdio adorou, porque custou tanto, mas já estava planejado. Eu quero ver as pessoas que adoram skip bleach e ENR, o que eles gostam de fazer no Digital Intermedia, uma coisa que esses processos
no Digital Intermedia, pode ser que não sejam necessários depois repetir esse processo. É parte da sua educação. Speaking of the saturation, Falando da saturação, o filme é muito monocromático. Isso foi feito depois ou foi parte do cenário? Não, foi parte já do projeto do filme, porque nós sabíamos que o início seria em preto e branco, que foi um grande prazer. Foi parte da nossa homenagem aos filmes de terror da Universal dos anos 30 e 40. E uma das críticas em Variety disse, deviam ter feito o filme inteiro em preto e branco. E teria sido um grande prazer, é claro, mas era uma dessas coisas que a sequência em preto e branco foi fantástica. E o conceito era trabalhar com uma saturação menor. A Transilvânia é um lugar com saturação mais baixa, especialmente no inverno. Então, eu acho que isso foi parte da intenção inicial. E alguma coisa foi modificada no Digital Intermedia, mas eu tenho que enfatizar que eu trabalho com Alan Cameron, o diretor de produção, e os figurinos, isso tudo foi discutido em detalhe desde o início, e essas pessoas foram sensacionais. Alan Cameron havia trabalhado com Steve Sommers em 3 outros filmes, e ele gosta de criar cenários imensos. E quase sempre a gente estava no teto do estúdio, quando havia no Castelo de Drácula, era a entrada em que eles passam pela porta e descem ali. Isso foi um exterior, no maior estacionamento do mundo. E como não havia limitação de altura, a gente podia usar uma luz lá longe, que era basicamente o backlight da cena inteira. Eu gosto de trabalhar assim, em cenas noturnas, e ter uma luz que é basicamente a luz que define o contorno, e tudo era controlado remoto, a gente podia aumentar aquelas chamas todas, a gente controlava por controle remoto. Foi fantástico, é um tipo de situação em que você sonha em trabalhar com ela. Uma coisa que você não faz com Steve Sommers é que ele aceite alguma coisa um pouquinho pior, né? Geralmente ele quer alguma coisa melhor. Eles triplicaram o número ali naquela tomada do ILM. Eu acho que eram 20 e tantos. Eram poderosos, aquelas chamas. A mesma coisa na ponte, em que o Carl está correndo ali com o Igor atrás dele. Em muitos casos são chamas reais ali. E a gente chega lá com o carrinho e você passa pelas chamas, e aquela ponte também teve o maior blue screen que eu já vi na minha vida, com o fundo todo até o final da ponte, e tem uma tomada em que a gente vai ali, aquilo tudo é blue screen. Todo o resto foi feito em ILM. Foi tudo com CGI também, o lobisomem e também o Mr. Hyde. Shuler Hensley, o nosso Frankenstein, a criatura, ele ficou nas cenas com Van Helsing, e eu senti que algumas partes da personalidade dele estão presentes no Mr. Hyde também. Ele tem muito senso de humor. E eu acho que essa é outra qualidade no filme do Steve Sommers. Você pode fazer um filme de terror real, como uma homenagem aos filmes daquela época, mas ao mesmo tempo há sempre um senso de humor. E isso é interessante. Eu também percebi que a câmera se move sempre, e isso é parte do seu estilo. O Steve Sommers gosta que a câmera se mova em gruas, e o Tom Bell e Jimmy Shelton, o nosso grip, ele, o tempo todo, ele tinha que entrar e sair, mas nós tínhamos um técnico de 30 pés, outro de 50 pés, aquelas gruas pequenas, Foxy. Algumas tomadas no vilarejo foram feitas com cable cam. E cable cam é fantástico, mas é um compromisso, porque você tem que preparar toda uma estrutura para segurar o cable cam. Mas os pontos de vista daquelas noivas voando e aquelas placas, especialmente em que a gente voa e que ela se vira assim para a câmera e depois ela vai... Isso foi feito assim, uma cena de ponto de vista, né, uma tomada.
e é também como isso pode funcionar. Você tem que ter muita paciência, porque você tem as pessoas trabalhando na produção se preocupando quanto tempo isso vai levar. Bom, você não sabe, quando você faz uma coisa dessa, tende a levar mais tempo. E nós tivemos que dar muito apoio ao pessoal da Cable Cam, porque eles fizeram um trabalho sensacional. E outras cenas também na perseguição de carruagem através da floresta, em que estou tentando lembrar do nome dos francos-suíços que tinham um helicóptero miniatura. E esse helicóptero miniatura é fantástico, porque aí você faz voando pelas árvores numa floresta, fica sensacional. Na ponte, aquele helicóptero, não, aquilo é CGI o tempo todo, foi ILM. E esses cavalos também, foi tudo. É fenomenal. Eu vi algumas tentativas ali até eles conseguirem, foi incrível, eles foram muito corajosos. As coisas que eles conseguiram fazer, se você dá o tempo a eles, e essa é a questão, é o que enerva todo mundo em efeitos especiais. A roupa bate ou não. Não tem nada a ver com o que está na Transilvânia, o fato de você usar com gola rolê. Bem, nós estivemos na República Tcheca durante 3 meses e aquela cidadezinha, aquela aldeia, nós passamos várias semanas lá e você acaba ficando meio acostumado com a ideia de Transilvânia para valer. E você está tentando manter uma aparência de acordo com o ambiente. Eu acho que eu gostei muito também, como se fosse um garoto. Eu cresci vendo esses filmes de terror na televisão, então foi ótimo que o Steve Summers e eu estudamos muito aqueles filmes antigos e eu vimos muitos filmes de terror. Eu acho que quando você trabalha com o diretor pela primeira vez, você vê muitos filmes que ambos os gostam e nenhum de vocês dois teve nada a ver com esses filmes e sobre o que você admira sobre esses filmes. Você tenta encontrar a motivação que torna o filme eficiente, e que foi o nosso caso. Mais alguém? Sim. Mesmo que pareça que você é um pouco mágico, por favor, nos diga o que foi difícil particularmente, o que foi difícil fazer. Você podia escolher uma cena específica que foi muito difícil de fazer? Bem, o que foi difícil fazer? Bem, teve uma série de coisas que algumas delas foram difíceis. Por exemplo, o que foi na aldeia foi muito difícil quando nós estávamos esgotando no inverno e aí nós também estávamos com problema de pessoal e de atores e coadjuvantes. Nós estávamos já ensaiando quase no escuro e à medida que a luz voltava, a iluminação, e aí nós tínhamos extensão, e aí tínhamos exposição, aí nós começávamos a filmar. Então, nós tínhamos 2 ou 3 tomadas e aí o sol apareceria de novo. Então, quando você está tentando, quando o inverno está indo embora e a primavera está chegando, aí é difícil filmar nessa época. Eu acho que a maioria das coisas que nós estamos fazendo no palco ou de noite deu muito certo. As cenas, por exemplo, no cemitério de noite e com a Ana e no cemitério, eu acho que funcionou muito bem. O nosso pessoal de efeitos especiais deu um adicional de neve, nós filmamos e depois veio a outra direção, interromperam a neve e a neve de verdade caiu. É aí quando as coisas funcionam a seu favor, a sorte está do seu lado. Mas sem conta técnicas para dar certo e francamente era uma iluminação diferente que nós estávamos usando na Alemanha, uma luz de tipo A, né, do que BB, portanto, da ARRI Flex. Portanto, uma coisa que a luz BBB nos dá 120 pés de elevação no ar e isso é ótimo quando você está fazendo o BB Light. Mas nem em muitos lugares existe esse tipo de BB luz, então você tem que encontrar outras formas e nós usamos muito de condor que tiveram que ser pintados de negro, de preto e tínhamos que colocar luz. Se você não conseguir ter a altura, nós teríamos que trazê-los mais perto usando uma unidade menor e um aspecto maior. Você tem que acomodar de acordo com as circunstâncias o que elas permitem. Eu acho que eu gostaria de lhe dar algumas descobertas fantásticas que a gente fez, mas na verdade não foi tanto assim. Não fizemos grandes, mas não foi fazer descoberta, mas tirar vantagem da situação e driblar o que a situação não dava a nosso favor e combater o inverno e o tempo é uma coisa que você não quer fazer, mas às vezes você tem que enfrentar o tempo adverso. Obrigado. Agora que você já viu o filme, você teve uma ideia
antes de começar a filmagem, como seria? Ele acabou resultando de uma forma que você havia visualizado, ficou melhor ou pior? Em alguns casos, melhor, por causa da vantagem do uso de tecnologia digital aqui. Ter a riqueza de contraste. Essa película, ela grava uma gama de detalhes incrível e se casa perfeitamente com o controle do Digital Intermediate, que te dá detalhes nas altas luzes e nas sombras também. Você pode suprimir um, trazer os dois para cima ou controlar o contraste. Isso não acontece com câmeras digitais atualmente. Elas não têm essa gama. Não tem essa gama de contraste. E é por isso o prazer de trabalhar em película. E é muito bom. Eu acho que nós vamos continuar usando o filme até ele parar de ser melhor. Mas a questão com o filme é que você pode relançar o ET em 2002, depois de 20 anos as pessoas dizem, o que você fez para restaurar? Não, a gente tirou do depósito e fez uma cópia, porque havia sido mantido a temperatura certa, a umidade correta, e estava tudo lá no negativo. Então, o que a gente fez nos efeitos digitais, substituindo os efeitos óticos, é ótimo. Você usa o sistema, mas basicamente o filme, a informação toda que nós havíamos capturado estava lá e pudemos usar melhor material para fazer cópia, melhor internegativo e melhores cópias em 2002 do que fazíamos em 82. E com alta definição na telecinagem é fantástico. E o DVD que você vê com 2 versões do ET é a cópia em alta definição desses interpositivos. E é sensacional. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu para a preservação do cinema é o vídeo em casa, porque as pessoas querem ver em casa o filme do qual se lembram. E como o filme tem recursos de informação tão preciosos, com equipamento digital melhor, a gente pode realçar certas coisas, mantendo a honestidade da imagem, da informação original, mas enriquecer a experiência. E mantendo-se em sintonia com a sua memória. Mas eu acho que a gente vai ver muito disso em preservação de filmes. E eu acho que é importante continuar filmando em película porque você tem tanto material, você tem tanta riqueza de informação. E se você mantiver em condições boas, o digital vai nos ajudar a resgatar toda essa informação. Eu vi um teste que você fez com F900 e foi muito bom, eu gostei. O que você acha? Isso foi há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás. O que você aprendeu, então, nesses 3 anos? Eu usei as câmeras de alta definição de vídeo a 900 e fiz 2 curtas. Fiz alguns comerciais também. E eu quero continuar testando tudo que sai. Vamos fazer um teste com outra câmera de alta definição semana que vem. E eu acho que é muito bom conhecer o que é possível com esses aparelhos. E é ótimo ter experiência. É uma ferramenta maravilhosa, é ótima. Se eu estivesse começando a fazer Top Gun 2 semana que vem, eu usaria uma câmera digital no caça a jato, porque você pode fazer tudo de uma vez e você não tem que recarregar a câmera a cada 4 minutos. E o Robert Riggs adora fazer tudo em digital, excelente. Então faça. Isso é uma escolha pessoal. Eu acho que os cineastas vão perceber, apesar de preferirem, a maioria prefere película, há momentos em que o digital oferece uma solução melhor. Mas, na minha opinião, não há nada como aquele bom negativo, bem armazenado, sem umidade, e aí você pode, anos depois, fazer uma cópia excelente. Eu gostaria de dizer que, como vocês imaginam, Alan Davio é um homem muito ocupado e na semana passada e na semana que vem, essa semana agora, são semanas muito cheias para ele. Eu gostaria de agradecê-lo por sua generosidade e por seu esforço de conseguir um horário na sua agenda tão ocupada
foi um grande esforço para ele vir aqui, porque ele realmente está muito ocupado em trabalhos muito importantes. Então, em nome da associação e em nome dos nossos colegas aqui, eu gostaria de agradecer, Alan, por sua generosidade e sua gentileza de estar aqui conosco. Muito obrigado por ter nos trazido para essa bela cidade. I also would like Eu gostaria de agradecer também a Panavision, e aqui nós temos o vice-presidente Larry Hazelwood, que é um velho amigo dos diretores de fotografia no Brasil e também representa uma equipe da Panavision no Brasil, Bruce Dobertin, que não apenas patrocinou esse evento e possibilitou a vinda de Alan e que tivéssemos essa reunião aqui. Então, obrigado, Paul. Obrigado a todos.